Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje trago para vocês um tema com uma pergunta que muitos se fazem, porque eu já escutei muita gente se fazendo essa pergunta. Então, o tema é: por que Deus mandava matar nações inteiras no Antigo Testamento? Bem, respondendo logo a pergunta, depois a gente vai para os comentários. A resposta é a seguinte: irmãos, quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, quando Deus chega ao seu limite com o pecado do povo, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. Deus é misericórdia, Deus é amor, mas Deus é juízo. A gente já falou sobre isso, não é? Então, é por isso, gente. E assim, Deus ele tem a capacidade de ver o futuro, de ver o que as pessoas serão no futuro. Então, se ele quiser, ele pode intervir naquela situação. Então, Deus, com essa sua capacidade de ver o que aconteceria no futuro, ele sabia que as nações cananeias, elas poderiam ser um tipo de câncer incurável, um câncer mortal que destruiria a raça humana se elas não fossem eliminadas a tempo. Então, olha só o que Deus fez para proteger o seu povo. E Satanás, gente, ele usava mais uma estratégia de Satanás. Olha só. Satanás, ele usava os cananeus no seu plano de contaminar todo mundo. Porque é o que ele quer até hoje. Esse plano ainda vem até hoje. E ele queria destruir o plano de Deus, que queria um povo santo e separado do mal. Ele consegue com muitos, né? Mas a igreja ainda continua de pé. Gente, aquilo que parece ser um ato de crueldade da parte de Deus, na verdade é um ato de misericórdia com o seu povo, sabe? E assim, gente, Deus não iria destruir um povo sem motivo nenhum, não. Como eu falei, ele é justiça. Ele é um Deus justo. Então ele só destruiria um povo se aquele povo merecesse ser destruído. E os cananeus, sim, eram terríveis, tá? Qualquer cananeu, ele tinha a opção de escolher e se salvar. Lembra lá dos ninivitas, do estudo de Jonas que a gente fez? Pois é, os ninivitas, eles tiveram a chance de se arrepender e eles agarraram essa chance, tá? Se arrependeram e Deus parou o juízo, tá? Deus usou de misericórdia porque eles se arrependeram. Já os cananeus não, tá? No meio daqueles cananeus, só uma pessoa se arrependeu dos seus maus caminhos. A prostituta Raabe. Vocês já ouviram falar dela, não é? Pois é, lá em Jericó, só a prostituta Raabe se arrependeu e Deus a salvou. Tá vendo que no meio de um povo todo ruim como aquele, uma pessoa se arrependeu e Deus salvou aquela única pessoa e sua família. Tá? Então a gente pode sim, no meio de uma multidão, se tiver quem estiver no caminho errado, ainda há tempo de se arrepender, tá? Para alcançar a misericórdia de Deus. Gente, mas quando Deus viu que os cananeus optaram por não se arrepender, Deus endureceu o coração deles. Mais ainda, tá? Mas isso Deus fez porque Deus viu, Deus tem a capacidade de ver o nosso coração. Deus viu que eles não iriam mais se arrepender, que eles eram pessoas más, totalmente más, não existia bondade nenhuma no coração deles. O pecado dos cananeus tinha aumentado tanto que já tinha atingido o nível do pecado dos tempos de Noé. Lembra que Deus já fez isso? Antes dos cananeus, ele mandou o dilúvio para acabar com todo o povo. Pois é, o pecado tinha atingido o mesmo nível, por isso que Deus mandou matar todo aquele povo. Aí você pode se perguntar, como pode Deus ter exigido o extermínio total dos cananeus, inclusive das crianças? As crianças são inocentes. Pergunta, né, que muitos se fazem. Eu já me fiz essa pergunta. Quando eu lia essa passagem,
antes de ter intimidade com Deus, nossa, como é que Deus fez isso? Tantas crianças. Mas hoje, com mais entendimento, eu posso responder isso para vocês. Gente, antes da nação de Israel entrar na Terra Prometida, Deus tinha dado instrução quanto ao que deviam fazer com os moradores de lá. Deviam ser totalmente destruídos, tá? E o Senhor repetiu essa ordem depois que eles entraram na Terra Prometida, depois que eles passaram o Jordão. Então Deus deu a ordem antes e depois que eles entraram na Terra Prometida. A destruição de Jericó é um relato do justo juízo de Deus. Não é um Deus mau, é um Deus justo. Deus faz algumas coisas para a nossa proteção, tá? O que pode parecer mal, na verdade é para o nosso bem. Os cananeus estavam envolvidos em toda forma de idolatria. Gente, eles idolatravam outros deuses e nessa idolatria eles cometiam pecados graves, como a prostituição cultural, violência e queima de crianças em sacrifício. Aí imagina Deus vendo tudo isso. Chegou ao seu limite, não é? Deus sabia que aquelas nações ímpias, se continuassem a existir, elas ensinariam os israelitas a fazer as mesmas abominações que eles. Então foi por amor ao seu povo que Deus mandou destruir todos os cananeus. Deus aplicou esse mesmo juízo quando mandou o dilúvio, né? Como eu já falei. E quando destruiu Sodoma e Gomorra também. Ele viu que aquele povo não se arrependia do mal que estava cometendo. Gente, na verdade, os israelitas, eles não obedeceram à ordem de Deus totalmente. Então, se não obedece totalmente, então não obedece de jeito nenhum, né? Você não pode obedecer a Deus em partes. E eles não expulsaram completamente todos os habitantes de Canaã. Qual o resultado disso? Adivinha? Tananã. Gente, começaram a seguir o mesmo caminho deles. Lógico. E assim, para finalizar, para o vídeo não ficar longo, gente, o povo de Deus, ele deve ser santo, diferente e separado dos outros povos. Devemos pertencer exclusivamente a Deus. Tá? Isso não significa, gente, que a gente não deve ter contato com outras pessoas que não são crentes. Não. Isso quer dizer que nós não devemos cometer as mesmas práticas que essas pessoas. Nós devemos ser luz na vida dessas pessoas. Nós devemos ser exemplo na vida dessas pessoas, tá? Você tem que chegar num lugar onde é totalmente corrupto e você fazer a diferença naquele lugar. Gente, vocês já tiveram aquela experiência de você chegar num lugar onde ninguém te conhece e a pessoa olhar para você e dizer: irmã isso, irmã aquilo, oh, nossa, você é crente, sabe? Quando começaram a fazer isso comigo, eu me admirava. Meu Deus, como é que a pessoa sabe que eu sou crente? Gente, era uma alegria tão grande. Quem já passou por essa experiência sabe. Quem veio do mundo, quem já cometeu tantas coisas ruins, tantas maldades, e de repente você ser conhecida como filha de Deus, num lugar onde ninguém te conhece, nossa, é um privilégio muito grande. E assim, eu tenho aqui um versículo para deixar para vocês refletirem, tá bom? Fica em 2 Coríntios, capítulo 6, 14, do 14 ao 18. Vamos ler. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles. Olha só, saiam do meio deles e separem-se deles.
Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Ai, que bonitinho. Olha, gente, o que eu fiz. É pra Deus. Depois eu vou contar a história desse coração aqui que eu fiz pra Deus. Bonitinho, né, o nosso Deus. Em outras palavras, tá? Esses versículos em outras palavras. Gente, quando a gente se separa do mal, tá? Quando a gente faz de tudo para se separar do mal, o próprio Deus, o nosso Pai, ele nos recompensará, tá? Sabe, menino, quando obedece, mamãe recompensa? Pois é, papai recompensa. E essa recompensa ele se acerca de nós, ele nos rodeia, sabe? Ele nos rodeia com a sua proteção, com a sua bênção e com o seu cuidado paternal. Ai, gente, coração de novo. Pra Deus. Lindo, né? Ele será o nosso conselheiro e guia. Ele nos amará e de nós cuidará como seus próprios filhos. Ai, que bonitinho, né? O nosso Deus. Pois é, gente, esse é o nosso Deus. Tá vendo como vale a pena obedecer a Deus? Tá vendo como vale a pena? Como é lindo, como é maravilhoso ser chamado de filho e filha de Deus. Eu gosto de ser chamada de princesa, princesa de Deus, filha querida, tá? Sou filha do rei, então sou uma princesa, tá bom? E você, como é que você gosta de ser chamada? Chamado também? Sim, irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem com seus contatos, com seus amigos, para fazer esse canal crescer, tá? E quando você se inscrever, você clica ali, ó, naquele sininho que tem aqui do lado, tá? E clique em todas para você receber todas as notificações, tá bom? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.